acidentes com vítimas fatais no Ceará. Não destrua sua vida nem a dos outros. Se beber, não dirija. Uma campanha do Detran e do governo do estado do Ceará pela consciência no trânsito. Quando a seca avança, o governo federal se torna ainda mais presente no sertão, garantindo água de beber, milho para criação e crédito facilitado. Mas para cada R$1 gasto nessas ações emergenciais, o governo federal investe mais R$2 em obras que ficam para sempre, como a integração do São Francisco, o Eixão das Águas e a barragem do Mici, aqui no Ceará. Semiárido, mais água, mais produção e obras que ficam para sempre. Governo Federal. Meu amigo, você sabe como usar a energia de forma eficiente e ainda economizar? Pois a Coelce ajuda você. Sempre que estiver usando o computador e precisar dar uma pausa, desligue o monitor de vídeo. Outra dica é lavar e passar suas roupas de uma só vez. E na cozinha, evite abrir e fechar sua geladeira várias vezes ao dia. Quer saber mais dicas? Acesse o site da Coelce, www.coelce.com.br. Assim, você aprende a não desperdiçar energia e ainda economiza na conta. Um recado da Coelce para o uso eficiente de energia. ZYH 585, 1200 kHz. Super Rádio Clube. Quem tem clube tem tudo. Fortaleza, Ceará. Super Rádio Clube. Em Fortaleza, 7h05. Em 5 segundos, Jornal da Clube. Jornal da Clube. Você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Bom dia para você que está aqui na Super Rádio Clube, aqui, Clube AM, 1200 kHz com 30 kW de potência. Muito bom dia. Estamos começando o Jornal da Clube. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro do ano de 2013. Uma manhã de sol, mas uma manhã fria, amena, gostosa em Fortaleza. Hoje é terça, 3 de setembro de 2013, com áudio aqui do Gilson Lima. Nós vamos começar o Jornal da Clube, a sua manhã informativa para você. E a gente começa com o nosso show de notícias, Gilson. As manchetes do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atendendo a pedido do líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, suspendeu a sessão em que o mandato do deputado Danadon foi mantido. A decisão do ministro, dada no mandato de segurança apresentado por Sampaio, valerá até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o assunto. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, num caso como o de Donadon, não caberia ao plenário da Câmara votar a cassação do parlamentar, mas somente a mesa diretora da Casa declarar a perda. A justificativa do ministro é que o tempo de prisão de Donadon, condenado a 13 anos de prisão, será maior que o período restante de seu mandato. Em tal situação, a perda do mandato se dá automaticamente por força da impossibilidade jurídica e física de seu exercício, diz o ministro Luiz Roberto Barroso na decisão. Cumprindo pena desde o final de junho, o deputado Donadon teve seu mandato mantido na última quarta-feira, quando 223 deputados votaram por sua cassação, 24 a menos que o mínimo necessário. Em sua decisão, o ministro Barroso chamou a atenção para a gravidade moral e institucional de uma decisão da Câmara que chancelaria no país a existência de um deputado presidiário. A decisão do ministro, no entanto, não resulta na perda imediata no mandato. Na prática, é preciso que a mesa diretora declare a perda. Além disso, o plenário do Supremo ainda terá que analisar a decisão monocrática do ministro. Aliás, a decisão do ministro vem ao encontro da nação brasileira. Parabéns a esse ministro. Aliás, eu tinha dito aqui na semana passada, na segunda-feira, que a Câmara dos Deputados inventou a esdrúxula figura do deputado presidiário, e foi exatamente o que colocou na decisão, no seu despacho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O Supremo
O plenário deve, evidentemente, confirmar a decisão do ministro e a democracia brasileira se livrar de um deputado presidiário. 7h08. E atônitos com a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da sessão de votação que preservou o mandato do deputado Natan Nanador, o PSB entrou com uma representação para tentar cassá-lo via Conselho de Ética. O argumento é que a perda do mandato ainda é possível se for considerado um aspecto de quebra de decoro parlamentar, uma vez que a condenação por peculato e formação de quadrilha aconteceu no exercício do cargo. Ainda sem compreender os efeitos práticos da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque, diz que Donadon precisa ser submetido a um julgamento político e mesmo tendo cometido os crimes quando ainda era deputado, é possível enquadrá-lo na quebra de decoro. Esse deputado deve perder o mandato imediatamente, essa que é a verdade. 7h09. O ditador sírio Bashar al-Assad advertiu sobre o risco de uma guerra regional em caso de intervenção dos Estados Unidos e de países aliados no país. A missão militar é defendida pelo presidente Barack Obama como uma retaliação ao ataque químico em 21 de agosto, supostamente realizado pelo presidente da Síria. Segundo os americanos que acusam Assad, a ação deixou 1.429 mortos, sendo 426 crianças. Se confirmado, será o pior incidente com armas químicas em 25 anos. Na entrevista ao jornal francês Le Figaro, o presidente sírio Assad afirmou que o Oriente Médio é um barril de pólvora e que o fogo se aproxima, em referência à expansão do conflito no país para outras áreas da região. Ele voltou a negar qualquer participação nos ataques químicos e disse ser ilógica a acusação do uso de armas químicas. Bashar al-Assad criticou ainda o governo francês por seu apoio aos rebeldes e por apoiar uma suposta invasão dos Estados Unidos na Síria. Mas enquanto o presidente da Síria reclama, o secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, Anders Rasmussen, disse ontem que o regime sírio precisa receber uma resposta firme da comunidade internacional contra o suposto ataque químico na periferia de Damasco no dia 21 de agosto. Os Estados Unidos acusam o regime de usar gás venenoso em 12 bairros da região, o que resultou na morte de 1.429 pessoas, dentre elas crianças. Estados Unidos, França e Inglaterra são os principais integrantes da Aliança Militar Ocidental e também acusam o regime sírio do uso de armas químicas. Aliás, ontem, o porta-avião Nimitz e 4 destroyers americanos já estavam se dirigindo para o Mediterrâneo, ali nas proximidades de Damasco, tornando iminente um bombardeio americano a qualquer minuto. 7h13. Chegando com as informações direto da Assembleia Legislativa, ele, repórter Jonas Melo, repórter exclusivo aqui do Jornal da Clube. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia, você, Renato. Bom dia ao Gilson Lima. Um abraço ao Luizinho aí, boa sorte no exame dele. E um abraço a todos os ouvintes que sintonizam o Rádio Clube também pela internet, através do www.radioclube.com.br. Hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2013. Já no primeiro expediente, 6 vereadores inscritos aqui no plenário de 13 de maio. O primeiro é o deputado Lula Moraes do PCdoB, o segundo é o líder do governo, Dr. Sarto Nogueira, o terceiro é o deputado delegado Cavalcante do PDT, o quarto orador é o segundo vice-líder do governo, Júlio César Filho, do PTN, a quinta oradora é a deputada Eliane Novaes, do PSB, e o sexto orador é o deputado Neném Coelho, do PSD. Já o segundo expediente constam 2 oradores, cada um com 15 minutos, a deputada Miriam Sobreira, do PSB, e a deputada Fernanda Pessoa, do Partido da República. Atendendo a requerimento da deputada Eliane Novaes, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará vai debater hoje às 14 horas a aplicação da Lei 12.619 de 2012, conhecida como Lei dos Motoristas. Também serão analisadas propostas de alteração da norma que tramita no Congresso Nacional. Servidores ativos e inativos, pensionistas, ocupantes de cargos e funções comissionadas e prestadores de serviços da Assembleia Legislativa do Ceará têm entre 4 de setembro, portanto amanhã,
e até 4 de novembro para preencher o formulário do programa de atualização cadastral. O objetivo, Renato, é recadastrar todos os servidores da Assembleia Legislativa. Precisa estar integrado no sistema de gestão de pessoal para gerir os relatórios necessários a uma eficiente administração de recursos humanos. O formulário de atualização pode ser preenchido online no portal do servidor, por meio de ser emitida no contra-cheque de agosto ou pessoalmente, de acordo com Tereza Cristina Magalhães, do Grupo de Atualização Cadastral do Departamento de Recursos Humanos da Assembleia. Os aposentados poderão ainda fazer a atualização diretamente na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará, SAUS. Com certeza é só procurar SAUS e fazer lá esse recadastramento. Após o preenchimento do formulário, o servidor deverá se encaminhar à sala multimídia, o primeiro andar do anexo 2 da Assembleia Legislativa, para assinar a declaração de autenticidade dos dados, apresentar CPF, RG e comprovante de endereço para digitalização, além de fazer uma foto na hora. Durante a solenidade do lançamento de novas turmas do ProJovem Urbano, na manhã de ontem, no Palácio da Abolição, o governador Cid Gomes disse não existir aproximação do PSDB de Aécio com o seu partido, com o seu atual partido. Vamos ouvir o que disse Cid Gomes. Eu, pessoalmente, discordo absolutamente. Eu defendo que nós estejamos no grupo dos progressistas, daqueles que defendem a necessidade do país avançar, do país ser mais democrático, do país trabalhar mais e mais radicalmente por uma melhor distribuição de renda. A presidente Dilma integra esse grupo, tá certo? O que eu defendo no futuro é que o meu partido tenha o protagonismo desse grupo. Isso é o que eu defendo. Agora, a gente tem que ter humildade e tem que ver a realidade. Hoje o PSB seria o maior partido desse grupo, né? Desse grupo progressista? Claro que não. O PT é o maior partido, né? Então, eu primeiro defendo que o PSB esteja à frente do protagonismo quando for o tempo, né? Quando a gente tiver estrutura. Eu colocaria o PT, eu colocaria o PDT, enfim, o PSB. Portanto, Cid, o governador Cid Gomes... O que o governador quer dizer é o seguinte, que o PSB deve apoiar a reeleição da presidente Dilma nas eleições de 2014 e que em 2018 o PSB tenha o seu próprio candidato à presidência da República. Foi o que eu disse ao governador. E que ele não quer essa história do PSB estar no palanque dos tucanos com Aécio Neves. Pronto, ele foi muito claro, só não entende essa fala do governador. Quem não quer entender é quem está se fazendo de moco. É verdade, mas eu já tenho ainda mais duas falas dele aqui. Oi, bote aí. Onde ele disse que vai permanecer no grupo dos progressistas, foi o que ele falou agora. Aliás, o governador disse ontem também que não está pensando em deixar o PSB, viu? É verdade. Ele disse que vai permanecer no grupo dos progressistas e garante, Renato, que ele não vai disputar nenhum cargo em 2014. Vamos ouvir o governador. Então ele fica até o fim do mandato. Ele disse que não vai sair do PSB e irá lutar para garantir o apoio ao PT da presidenta Dilma Rousseff aqui no estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse Ciro Gomes. Vamos ouvir. Eu não cogito sair do PSB, tá certo? Não é porque eu tenho uma opinião discordante em relação a segmentos do partido, né? Seria basicamente essa coisa de ter agora, nesse momento, uma candidatura própria, que eu vai fazer com que eu saia do PSB. Eu não sou candidato a nada, certo? Então, não tenho nenhuma angústia, nenhuma aflição partidária. Eu vou ficar no PSB, vou lutar no PSB para que o PSB defender o que eu penso. E com a humildade, né, de reconhecer, ou, se for o caso. Você viu aí, né, Renato? Mas tem outra gravação que ele concluiu o nosso trabalho aqui com o governador, essa entrevista para o Jornal da Clube, sobre aquela nova denúncia publicada na edição de ontem do jornal Folha de São Paulo. Se você chegou a ver? Não vi, mas o governador fala sobre o envio de médicos feito de avião para a região do Cariri. Vamos lá. Vamos ouvir o que diz Ciro Gomes. A gente precisa de médicos no interior. Necessidade, a população precisa de médicos no interior. Desde a atenção básica, você vê, a gente tem dificuldade de atenção básica, até atenção especializada. Nós inauguramos, há 6 meses, um hospital lá na região norte, para atender 1.300.000 pessoas em 55 municípios. Esse hospital precisa
precisa de profissionais médicos. Então, a gente procura, obviamente, primeiro lá, né? Segundo, abrindo vagas para que as pessoas possam ficar permanentemente. Em algumas especialidades, infelizmente, você não consegue preencher. Médicos se disponham a ficar funcionários do hospital e ter lá uma carga horária corriqueira. E a gente está fazendo em vários hospitais, não é só no da região norte, no Cariri também nós estamos fazendo isso. A gente pega determinadas especialidades que têm necessidades assim, de cirurgias, leva profissionais aqui de Fortaleza, eles fazem plantões de 24 horas e conseguem dar vazão à necessidade de cirurgias, de consultas especializadas, é mais cirurgias especializadas que são buscadas nessas unidades de saúde. Isso é feito por necessidade, né? E ao que me consta, não amplia o custo do profissional. Todos os custos de transporte estão incluídos naquilo que seria normalmente o salário pago a um profissional de saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomenda aos pais que procurem o Sistema Único de Saúde para vacinar as crianças de 1 ano e 3 meses de idade contra a catapora, no calendário básico da rede pública. O repórter Eduardo Biagini está em Brasília e traz mais informações. Crianças de 1 ano e 3 meses de idade que já receberam a primeira dose da vacina tríplice viral devem tomar a vacina contra a varicela, também conhecida como catapora. O Ministério da Saúde passa a oferecer neste mês a nova vacina, que vai ser incluída na tetraviral, que também protege contra sarampo, cachumba e rubéola. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cita os benefícios da vacina tetraviral para a população. Primeiro grande benefício é associar a vacina da varicela da catapora com outros 3 tipos de vírus que o Brasil já utilizava. Por isso, com apenas uma picada, o Brasil pode proteger essas crianças de 4 tipos de vírus diferentes. O segundo benefício é poder fazer a prevenção contra a varicela. Terceiro benefício, ao se associar 4 vacinas em apenas uma picada, é melhor para a criança receber e também tem uma economia no trabalho dos profissionais de saúde. Você usa apenas uma seringa, apenas uma agulha, o local de conservação é único para proteger para 4 doenças diferentes. Foram investidos pelo Ministério da Saúde 127 milhões e 300 mil reais para a compra de 4 milhões e 500 mil doses, que já foram enviadas para os estados. A recomendação do Ministério é para que as pessoas se informem nos postos de saúde para saber se a vacina já está disponível. Alguns municípios ainda não disponibilizaram a tetraviral porque estão capacitando profissionais para aplicar a vacina ou estão com dificuldades na distribuição para locais de difícil acesso. A previsão é que até o fim do mês a tetraviral esteja disponível em todos os 34 mil postos de vacinação do país. De Brasília, Eduardo Biagini. O senador Eunício Oliveira, do PMDB, será agraciado com a medalha Prisco Bezerra na categoria Política ou Administração Pública, otorgada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC. A solenidade, Renato, da entrega ocorrerá durante a abertura do 17º Seminário Nordestino de Pecuária, o PEC Nordeste, que acontece hoje, às 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará. Outra informação que eu tenho para concluir o nosso trabalho é que, ao suspender a sessão da Câmara dos Deputados, que manteve o mandato de Natan Donadon, o Supremo Tribunal Federal atendeu a uma aspiração da sociedade brasileira. A análise é do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. A repórter Larissa Bortoni está em Brasília e traz os detalhes rapidamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido do PSDB e suspendeu em caráter liminar a decisão da Câmara dos Deputados que manteve o mandato do deputado Natan Donadon. Segundo o ministro do STF, quem está condenado em regime fechado e tem que permanecer preso por prazo superior ao do mandato não pode exercer cargo eletivo. Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o Supremo agiu de acordo com o que era esperado pela população. O Brasil não pode instituir a figura do presidiário deputado. Eu creio que agora a Câmara tem uma oportunidade. Antes de colocar em deliberação o projeto de cassação do parlamentar, aprovar a PEC que institui o voto aberto, a fim de que, se alguém desejar compactuar com a corrupção, com a impunidade, com o crime, que mostre a cara ao país. O ministro Luiz Roberto Barroso também definiu que cabe à mesa diretora da Câmara dos Deputados
deputados e não ao plenário daquela casa a decisão pela perda automática de mandatos de condenados em regime fechado. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. E daqui a pouco tem sessão plenária aqui no plenário 3 de maio, sob o comando da mesa diretora que tem à frente o presidente da casa, José Albuquerque, do PSB. 7 horas e 25 minutos. Você continua com o Jornal da Clube, Renato Abreu. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube.